Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gostaria muito de agradecer a paciência de vocês em estar aqui hoje à tarde para a gente começar a fazer um percurso formativo que eu, eventualmente, acho que pode ser interessante para que a gente comece a entender um pouco mais sobre as origens históricas daquilo que nós fazemos. Por isso, quando surgiu a ideia desse projeto, eu comentei que os 2 ou 3 primeiros encontros seriam exatamente referentes a elementos do mundo antigo, para que nós pudéssemos ter uma clara consciência de que nós não estamos fazendo aqui hoje, no século XXI, nada que seja absolutamente uma novidade. Nós que somos defensores das liberdades individuais, a bem da verdade, estamos ancorados em ombros de gigantes, não é? Há uma longa trajetória de pensamento filosófico, de raciocínio calculado, para que chegássemos até aqui defendendo as ideias que nós defendemos, e por isso esse recorte, né, de num primeiro momento a gente fazer uma abordagem histórica antiga, para que depois a gente faça um salto. Eu não vou passar em pensamento da Idade Média, nem no início da modernidade. A ideia é que do mundo antigo a gente faça um salto histórico para a contemporaneidade, com os grandes autores que não são tão caros, né? Em leituras comentadas, Mises, Hayek, Ayn Rand, Thomas Sowell, Hans Hoppe, Rothbard. Eu brinquei com a Polly que, enquanto vida houver disposição, eu fico por aqui falando com vocês, trocando ideias. Nunca em tom professoral, mas simplesmente repassando algum do material acumulado em anos de pesquisa, exatamente para que a gente se sinta mais confortável, para que estejamos mais confortáveis com as pautas que nós defendemos. É muito comum, não é absolutamente uma coisa rara de acontecer, que nós, defensores das liberdades, às vezes nos percamos pelo caminho, especialmente em situações limítrofes, especialmente em situações que nos colocam diante de um combate com os nossos desejos, com os nossos sentimentos. Então, é uma questão de tentarmos, tanto quanto possível, calibrar conceitualmente as nossas posições e, a partir daí, defendermos as boas ideias, as boas pautas, negociarmos o mínimo possível, de preferência não negociarmos em termos principiológicos dessas doutrinas e ideias que são tão caras a todos nós. Nesse primeiro momento, portanto, eu gostaria de falar de mundo antigo, de um pouco de filosofia antiga, sem termos excessivamente técnicos, sem posturas excessivamente técnicas, para que nós possamos entender melhor esse quadro histórico. Bem, o pensamento racional sistêmico, ou seja, o desejo de explicar racionalmente os fenômenos, as ideias, as coisas que dizem respeito aos homens, as coisas que dizem respeito à nossa realidade, bom, essa racionalidade não existiu sempre. Esse tipo de racionalidade não existiu sempre. É um fenômeno, até se você for pensar em termos de história humana, é um fenômeno bastante recente, de 2.500 anos para cá. Parece estranho falar recente nesse caso, mas é recente se você for colocar a história do homem como um todo nesse quadro. Então, apenas há 25, 26 séculos, nós começamos a aplicar essa racionalidade intencional na compreensão dos fenômenos humanos, em tudo aquilo que nos circunscreve. E, claro, nas pesquisas relativas aos nossos valores, aquilo que é importante ou não para nós e assim por diante. Quando você olha para civilizações antigas, quando você observa as civilizações numa instância pré-filosófica, ou seja, numa instância em que essa racionalidade intencional, o desejo de compreender racionalmente as coisas, ainda não estava instalado entre nós, o que você tem é um quadro ancorado naquilo que nós vamos chamar de mito religioso. Isso está presente em todas as civilizações antigas, grega, egípcia, babilônica, mesopotâmica, fenícia. Todas as civilizações antigas têm esse traço comum numa instância pré-filosófica. Ou seja,
busca explicar fenômenos, elementos relativos à nossa existência com mitos. O termo mito é um termo grego. Olha eu aparecendo descalço ali, que beleza, adorei isso. Depois vai ter que fazer um corte? Amei. Essa ideia do mito, mitos no grego, significa narrativa. Então, quando você olha para o mundo antigo, o que você tem no estágio pré-filosófico são narrativas ancoradas em elementos, por assim dizer, fantásticos, elementos religiosos. E no caso da Grécia, especificamente, por elementos religiosos que encontravam a sua razão de ser na figura do poeta. O poeta era a grande nutriz desse pensamento religioso que, então, compunha um quadro mental de um povo, especialmente na Grécia. É claro que isso acontecia em outras civilizações, como eu disse, mas nós vamos jogar um foco especial sobre os gregos, porque é na Grécia que surge essa mentalidade que eu chamei de uma mentalidade de uma razão intencionalmente aplicada. Essa ideia de uma razão pensada para uma explicação do nosso contexto, da nossa realidade. Por que o poeta era tão importante, especialmente entre os gregos, nesse contexto do mito? Acreditava-se, a boa razão, que o poeta fazia uma espécie de mediação entre o plano do sagrado, dos deuses, e o plano do profano, o plano dos homens. De modo que, se as civilizações foram educadas pelo mito, e em especial a civilização grega foi educada pelo mito, e o próprio Platão diz isso, já no quarto século antes de Cristo, Platão afirma que Homero, que foi o maior de todos os poetas gregos, educou a Grécia. Então era muito comum essa ideia de uma educação inspirada nas narrativas mítico-religiosas. Isso aconteceu por uma crença absoluta, numa crença, por assim dizer, irrestrita na palavra do poeta. O poeta era a grande nutriz de um conhecimento que, em termos culturais, que em termos sociais, não era questionável. Aquilo que saía da boca do poeta não saía como resultado da sua criatividade. Saía como resultado de um contato direto, acreditava-se, desse poeta com as divindades, especialmente com uma deusa chamada Mnemosine. Mnemosine, que é, na Grécia, a deusa da memória. Por isso que até hoje nós falamos em recurso mnemônico, recurso que ajuda a recuperar um elemento da memória. A musa, até hoje, né, os cantores dizem, os poetas dizem, a minha musa inspiradora, o meu muso inspirador, vem exatamente desse contexto grego antigo do poeta que ouvia a deusa da memória, que então, contando aquela série de feitos, aquela série de conteúdos, ele simplesmente repassava. Então, o poeta era uma espécie de cantor, de histórias que não eram, acreditava-se, criadas por ele, né, pelo poeta, mas eram simplesmente transmitidas. E aqui tem um problema. Aqui tem um sério problema. O que conferia autoridade à palavra do poeta, o que conferia autoridade sistêmica à palavra desse cantor, em grego rapsodo, o que dava autoridade a esse sujeito, era então essa experiência de natureza mística, essa experiência de natureza religiosa. Ou seja, não estava em jogo aqui, na narrativa poética, o cálculo racional, a lógica.
a plausibilidade, a realidade de acordo com os fenômenos. O que sai da boca do poeta é inquestionável porque ele é poeta. E por ser poeta, porque ele tem contato com os deuses. Um contato que é um privilégio, vamos dizer, especificamente que o toca, que não toca a mais ninguém. Então ele é essa grande nutriz. É aquilo que Platão vai chamar, né, isso que caracteriza a atividade do poeta no mundo antigo, aquilo que Platão vai chamar de uma divina mania. Mania, em grego, é loucura, né? É uma espécie de descompensação mental. Então, o poeta ele era movido por essa divina mania, por uma espécie de loucura divina que o colocava em contato com a divindade. E Platão vai dizer, olha, mas espera aí. Se essa é a razão de ser da plausibilidade do discurso poético, então há de se questionar isso. Por que que mas por que que um contato com a divindade pode legitimar um determinado conteúdo se esse conteúdo assume áreas de verdade absoluta sem poder ser questionado? Agora, o que eu quero falar para vocês é que esse tipo de questionamento, como esse questionamento platônico, ele não surge do dia para a noite. Ele não acontece por um capricho dos filósofos. Durante muito tempo, inclusive, o nascimento da filosofia na Grécia foi chamado, até no século passado, pelos estudiosos, foi chamado de milagre grego. Milagre no sentido de que os estudiosos não conseguiam compreender como é que alguém no mundo antigo um dia parou e disse assim: essas explicações mítico-religiosas da realidade não satisfazem mais. Isso é uma revolução mental num grau tão extraordinário que os estudiosos não sabem explicar. Por que isso aconteceu lá, especificamente na Grécia? Por que não aconteceu em nenhuma outra civilização, naquele mesmo momento histórico? Qual foi o start? Qual foi o ponto de viragem? O que aconteceu ali que foi tão importante para que esse modo racional de enfrentar os problemas tenha surgido? Só cuidado com isso, né? Eu sei que parece bobo, talvez seja bobo, mas eu, às vezes, tenho alunos que falam assim: professor, mas quer dizer que o fenômeno da racionalidade humana surge com os gregos? Claro que não. Os homens já eram racionais. Por isso que eu estou insistindo numa certa racionalidade. Ou seja, numa racionalidade intencionalmente calculada para explicar o cosmos e as coisas humanas. Todos já eram racionais, mas usavam essa racionalidade para alimentar o mito, para alimentar essa palavra sagrada, aquilo que alguns estudiosos vão chamar de fórmula sagrada do poeta. Então, oi, filha, está derrubando tudo? Então, quando você tem ali qualquer poema antigo, vocês podem pegar a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, o que vocês têm é, em primeiro lugar, o poeta evocando a musa. Canta, ó deusa! Toda a poesia antiga grega começa exatamente com o mesmo verso. Canta, ó deusa! Canta aqui no meu ouvido que eu passo a retransmitir. E naquele momento, então, o poeta entra numa espécie de êxtase místico e começa a narrar uma determinada história, e essa história é permeada por um conteúdo pedagógico de natureza, por assim dizer, inquestionável. O que sai da boca do poeta, portanto, não deve ser motivo de questionamento, não deve ser motivo de investigação, porque é a representação de uma narrativa divina. E é por isso que a filosofia, quando surge num contexto de questionamento dessa palavra. E é por isso que, em pleno século XXI, me dá a verdadeira ojeriza quando eu vejo alguém dizendo assim: olha, o fulano de tal, por ser o fulano de tal, tem razão. Não, ninguém nunca tem razão porque é X ou Y. Só tem razão
porque argumenta racionalmente neste sentido ou naquele outro sentido. Ninguém deve ser avaliado desde a Revolução Filosófica, desde a revolução que faz com que a filosofia surja, com que a filosofia nasça. Ninguém deve ser avaliado pela sua posição enquanto indivíduo. Você não é autoridade porque você é um determinado sujeito. O que te confere autoridade é a sua capacidade de dizer racionalmente, em termos argumentativos, algo que faça sentido a respeito de um determinado problema. Então, essa coisa de fulano tem razão, isso é coisa de gente que tem sérios problemas intelectuais, que sempre vai avaliar pela autoridade do sujeito por conta do sujeito e não por conta do que ele diz. Só que essa é uma mudança de mentalidade que aconteceu há 26 séculos. Então, quem age hoje assim, adota esse tipo de modus operandi, simplesmente não virou uma página que já foi virada há 26 séculos. Basicamente isso. Avançando um pouco mais, o que acontece na Grécia para que esse quadro aqui mude? O que acontece ali para que o fenômeno dessa racionalidade livre se torne uma realidade? E para que, então, nós comecemos, enquanto civilização, a questionarmos explicações ancoradas em pressupostos divinos. Como eu disse, durante um tempo, chamou-se isso de milagre grego. Só que, na medida em que as escavações foram avançando, na medida em que os estudos foram avançando, o que se percebeu foi que aconteceu na Grécia e em nenhum outro lugar uma série de fenômenos históricos que vão condicionar o nascimento dessa nova forma de utilizar a razão, desse novo modelo de uso da razão, que a partir dali começou a contar a nossa história. E nós somos, inequivocamente, nós somos o resultado desse processo histórico. Muito do que nós fazemos aqui hoje, muito do modo como nós pensamos, muito dos cálculos que nós fazemos, muitas das linhas argumentativas que nós adotamos surgem exatamente daquela virada de página que se deu ali por volta do 7º século antes de Cristo. Então, para ficar mais didático, vejam vocês. O que nós temos aqui, deixa eu afastar essa cadeira, o que nós temos aqui é o mito religioso imperando praticamente sozinho até por volta do 8º século antes de Cristo. Século, inclusive, que muito provavelmente foi o século do maior de todos os poetas, Homero. Há um problema com relação a Homero, porque ainda hoje nós não temos absoluta certeza de que, de fato, ele tenha existido. Tá? Homero, autor desses dois poemas extraordinários de fundamental importância, as Bíblias do mundo antigo, Ilíada e Odisseia, ele pode não ter existido enquanto sujeito histórico. Eventualmente, Homero pode ter sido um conjunto de pequenos autores que foram juntando peças tradicionais e construíram esses dois grandes poemas. É um debate que ainda existe entre os filólogos, entre os estudiosos do mundo antigo. Nós não temos absoluta certeza sobre a existência de Homero. Já no 7º século antes de Cristo, um século depois de Homero, estamos obviamente contando ao contrário, estamos na era antes de Cristo, nós temos Hesíodo, que invariavelmente é citado ao lado de Homero, pela sua importância também como poeta, autor de Teogonia, na origem da palavra grega, né? Theo, divindade, Deus, gonia, gênese, aquilo que nasce espontaneamente, então a origem dos deuses, Teogonia, e uma outra obra chamada, um outro poema chamado Os Trabalhos e os Dias.
Então, esses dois poetas marcam, por assim dizer, claro, junto com tantos outros poetas importantes no mundo antigo, mas esses gregos aqui são, vamos dizer, os mais famosos e importantes, eles marcam essa mentalidade mítico-religiosa ancorada, sim, num certo uso da razão, mas certamente não no uso filosófico da razão. Quando você pega esse contexto histórico e dá um salto do 7º para o 6º século antes de Cristo, aqui no 6º século antes de Cristo, você já tem a figura do Tales de Mileto, que inclusive dá nome a um dos meus cães, Tales de Mileto, já considerado pela história como o primeiro dos filósofos. O próprio Aristóteles, que inclusive é autor de uma pequena história da filosofia na sua obra chamada A Metafísica, ali na abertura ali da metafísica, você tem uma pequena história da filosofia na qual Aristóteles diz que Tales teria sido o primeiro homem da história a fazer esse uso diverso da razão. Portanto, nós estamos falando da razão enquanto instrumento de compreensão, aqui num certo sentido e aqui num sentido diverso. E aí fica a grande dúvida. O que aconteceu aqui? O que aconteceu nessa passagem? O que se deu aqui? E é esse ponto de interrogação que eu disse, que por um tempo foi chamado de um milagre grego. Que de milagre não tem nada. Que de milagre não tem nada. Hoje nós temos plenas condições de perceber que, em vez de um milagre, o que nós tivemos aqui na passagem do 7º para o 6º século antes de Cristo foram fatores históricos que propiciaram esse salto. Aliás, eu não gosto, não, deixa eu reformular, não é salto. Que propiciaram essa passagem. Porque é uma passagem que se dá ainda hoje. Ainda hoje nós convivemos com o mito religioso. Ainda hoje nós convivemos com uma certa mentalidade que busca em causas fantásticas, em causas sobrenaturais, explicar elementos da nossa realidade. Então, o fato de ter surgido uma razão filosófica não significou decretar o fim do mito. Antes, pelo contrário, o que há aqui é um elemento de passagem que continua a acontecer, mas que se instaura, então, por volta do 7º e 6º séculos antes de Cristo. E o que os historiadores, então, começaram a fazer? A mirar os seus esforços na compreensão desses fatores históricos que não aconteceram no Egito, que não aconteceram na Babilônia, que não aconteceram entre os fenícios, mas aconteceram entre os gregos. Aconteceram entre os gregos. A filosofia, o uso com um grau extraordinário de liberdade da razão como modo de explicação da realidade das coisas é um fenômeno tipicamente grego. Adenis. Mas não há ali uma influência das culturas orientais, da sabedoria egípcia, da sabedoria chinesa, da sabedoria... Sim. Mas o que os gregos fazem é algo absolutamente novo. É estabelecer, na busca da sabedoria, na busca pelo conhecimento, a busca do conhecimento pelo conhecimento. Quando você vai, por exemplo, à astronomia antiga, praticada especialmente pelos fenícios, por diversos povos antigos, na verdade, o que você tem é uma astronomia, por exemplo, com funções muito utilitárias. Eu preciso conhecer a revolução dos astros, porque estou preocupado com o momento exato de escolher o próximo rei. Eu estou preocupado, como acontecia no Egito, estou preocupado em desenvolver uma técnica matemática, não porque eu estou discutindo o triângulo enquanto tal, não porque eu estou discutindo os elementos da matemática, da geometria enquanto tais,
eu preciso conhecer elementos da matemática porque o Nilo sofre uma cheia anual e quando as margens avançam sobre a terra, a água retira a marcação das margens e aí os donos ficam sem saber quem é dono do quê. Então, os geômetras, geoterra, metros, medida, eles fazem matemática como uma função utilitária. Os filósofos dão uma dimensão completamente diversa às ciências, do conhecimento enquanto conhecimento. E isso acontece por conta desses fatores históricos, que são os elementos que eu gostaria de tratar aqui nesse nosso primeiro encontro, para que num segundo a gente pudesse avançar especificamente sobre a história da liberdade. Mas vejam, que fatores históricos são esses? Eu acho interessante, eu tenho ali a Sociedade da Lanterna, que é a minha comunidade de estudos filosóficos, e os meninos ficam assim, professor, mas o mito era utilizado para explicar tudo? Os costumes, a noção de justiça, a noção do bem, do mal, tudo. Tudo saía do mito religioso. Então, vejam vocês, a Ilíada e a Odisseia, esses dois poemas gregos de Homero, eles só foram ter a primeira forma escrita no sexto século a.C. Eles foram concebidos por volta do oitavo a.C., 2 séculos antes da primeira forma escrita deles. Isso significa dizer que eles eram memorizados e eram cantados em família, no âmbito da sociedade. E cantar essas coisas, cantar esses poemas, saber de cor a Ilíada e a Odisseia, não era uma questão de um talento individual, era uma questão de se mostrar mais ou bem educado, mais ou menos civilizado, mais ou menos conhecedor daquilo que importa ou não naquela sociedade. Não era um capricho. Então, quando você recebe alguém na sua casa que tem bons modos, quando você percebe pelo modo de falar, pelo modo de se alimentar, pelo modo de proceder, você percebe se uma pessoa é mais educada, menos educada. E naquele mundo antigo, ser mais ou menos bem educado significava conhecer também mais ou menos essa poesia antiga. E ela estava relacionada a todos os elementos. Por exemplo, na Teogonia de Hesíodo, você tem sobre a origem dos deuses. E ali tudo é narrado. E é narrado segundo uma certa lógica. Por exemplo, eu sempre gosto de contar essa historinha, porque ela é bonitinha. Quando você pega essa Grécia antiga pré-filosófica, como é que se explicam fenômenos, por exemplo, como o vento? Hoje é simples, né? Ó, moçada, o satélite está indicando que hoje é um dia com grande probabilidade de chuva. Só que eu estou falando de 28 séculos atrás. Chove, venta. E outros fenômenos. Por exemplo, eu passo por pessoas diariamente, mas uma me chama a atenção a ponto de eu me apaixonar por ela. O que acontece? Por que isso acontece? Qual é a causa disso? Essas causas encontravam a sua razão de ser no mito. Então, me permitam esse parênteses aqui, na teogonia antiga, grega, por exemplo, começa a ser assim, no começo era caos, no começo era o escuro absoluto, era o negro absoluto, o nada absoluto, a escuridão completa, caos. De caos nasce Gaia. Gaia é uma deusa, a deusa terra, é uma deusa primordial, surge de caos. Aí você pode perguntar, bom, mas como é que se dá isso? Como é que isso... Não, essa é uma pergunta que não se faz. Gaia nasce de caos. Eis o mito religioso se dando na prática. Nasce de caos. E Gaia, inclusive, dá origem a Uranos, que é o deus céu.
que por sua vez nasce do mesmo tamanho de Terra, do mesmo tamanho de Gaia, sobre Gaia, e começa a fecundar a própria mãe. Por isso que nas origens do cosmos, céu sobre terra, começando a fecundar terra, a terra começa a sentir dores horríveis, porque começa a criar, começa a engravidar de diversos seres, e esses seres não conseguem sair porque o céu está pressionando terra, a ponto de terra chamar o seu primogênito, Cronos, e oferecer a ele uma foice e dizer assim, ó, tira o seu pai e irmão aí de cima de mim, porque eu não estou aguentando de dor. Então, a Cronos vai e corta um membro de Uranus, e Uranus se separa de Terra. Eis o espaço que nós ocupamos. O espaço que nós ocupamos é o espaço entre o céu e a Terra, lá nas origens dessa história. Oi, Alissa, tudo bem? Já na origem de toda essa história. É claro que desde que você estuda essas histórias, você nunca mais toma chuva na vida. Que é uma meleca danada, né? A chuva de Uranus nada mais é do que ele fecundando Gaia. Então, desde então eu parei de tomar chuva, mas tem gente que gosta e a gente respeita as liberdades. Tem razão de ser? Tem uma certa razão de ser. Tem uma certa lógica? Tem uma certa lógica. Há uma certa causalidade? Há uma certa relação de causalidade. Mas certamente não é uma relação racional de causalidade. Não há uma racionalidade nessa explicação. Pois bem, fatores históricos. Quais foram os fatores históricos, então, que promoveram essa mudança de mentalidade? Uma série de fatores históricos. Calendário, por exemplo, é um. Surgimento do calendário, ou seja, claro que existiam calendários antigos, mas o calendário vai se tornando um instrumento racional de dispor do tempo e, portanto, de compreender as dinâmicas climáticas, por exemplo. O calendário, no 7º século antes de Cristo, né? Porque o registro que nós temos é de um calendário cada vez mais aperfeiçoado, portanto, o que você tem é que numa época do ano chove mais, noutra época do ano venta mais. E isso não deve ser necessariamente atribuído a causas divinas ou a causas sobrenaturais, isso é uma compreensão das dinâmicas do próprio clima e da própria disposição do tempo. Surgimento da moeda. A moeda foi um elemento fundamental na laicização, na racionalização do processo de compreensão do cosmos. Porque você já não está trocando mais essa garrafinha por essa caneca. Você está trocando essa caneca por um pedaço de metal com um trocinho desenhado e, portanto, que confere uma enorme capacidade de abstração que até então não existia. Olha como, ainda hoje, para nós, mesmo talvez menos jovens, compreendermos, por exemplo, o fenômeno da criptomoeda. Que merda é essa de criptomoeda? De onde esse troço vem? Como é que esse negócio é minerado? Nós começamos a desenvolver novos modos de pensar. Nós começamos a romper certos limites mentais, certos limites intelectuais. E é isso que começou a acontecer na Grécia no 7º século a.C. De maneira sempre muito particular, de maneira muito intensa. Viagens marítimas. Viagens marítimas. A viagem, ela laiciza, ela racionaliza a visão de mundo, porque quando você vai a Homero e Hesíodo, dá até medo de entrar no mar. É o mar de Poseidon. O mar tem dono, tem uma divindade. Se esse cara estiver de mau humor, vai me enfiar em qualquer buraco, vai me jogar pelas bordas do mundo. Então, quando você começa a avançar, você começa a perceber que não tem um monstro do outro lado. O que tem são outros homens, que eventualmente falam outras línguas, mas que fazem comércio, que estão interessados em se conhecer mutuamente. Então, esses fatores históricos todos começam a ser vislumbrados aqui de maneira extraordinária. Mas há três deles que fizeram com que a Grécia fosse o berço da nossa civilização, e não só isso, com que a Grécia fosse a terra da liberdade, a terra na qual se compreendeu pela primeira vez na história a importância da liberdade como elemento na construção de uma certa mentalidade e de uma civilização próspera. E esses três elementos
se deram exatamente no 7º a.C., são polis, liberdade, razão. Isso aqui é a tríade sagrada. Não, sagrada não é uma boa palavra, não. É a tríade da excelência na Grécia do 7º século a.C., que vai, então, desembocar na filosofia, a qual, basicamente, devemos o que nós somos. A qual, basicamente, devemos tudo aquilo que somos, enquanto civilização, enquanto modelo de sociedade. Porque polis, liberdade e razão? Eu passo a falar dos três e finalizo com esses três, tá? Polis é o nome grego que se dá à cidade. A cidade antiga. Só que não é só a cidade, não é como uma Brasília, não é como Uberlândia, não é como Goiânia, é mais do que uma cidade, é uma cidade-estado. É uma cidade que no modelo antigo gozava de um grau extraordinário de autonomia. Auto, em relação a si mesma, nomos, regra, lei. Então, é uma estrutura urbana que se autorregra, que encontra em si mesma a sua razão de ser e a sua capacidade normativa. Denis, não existia cidade antes? Não, não nesse modelo. O que você tinha? Pequenas aldeias, pequenos aglomerados rurais. Antes disso ainda, você tinha sociedades palacianas, fortemente ruralizadas. Apenas no 7º século a.C., você tem exatamente o fenômeno da polis, o fenômeno da cidade. E, portanto, de uma vida urbana mais complexa, que demanda explicações que o mito já não consegue fornecer. Que o mito já não consegue oferecer. O mito tem uma capacidade explicativa limitada no âmbito da cidade. Por quê? A vida aqui, uma vez que se torna mais complexa, as relações humanas começam a se enriquecer de tal forma no âmbito do comércio, no âmbito da justiça, no âmbito dos debates culturais, no âmbito dos debates políticos. Daí vem política. Política nada mais é do que a arte da boa condução da polis, a arte de bem conduzir as coisas da cidade. O termo vem exatamente daí. Então, nesse momento de complexidade, né, de recrudescimento, de agravamento da complexidade das relações sociais, um certo tipo de pensamento é exigido, um modo mais complexo, um modo mais sofisticado, que associado àqueles outros fatores históricos ganha uma nova dimensão. O surgimento da polis foi um advento decisivo na nossa história. Foi ele que torceu a nossa mentalidade. Foi ele que propiciou uma torção no nosso modo de olhar para o mundo. E essa torção não aconteceu naquele momento histórico em nenhuma outra civilização, mas ficou registrada especificamente na civilização grega. Tudo bem? Tranquilos com isso? Depois nós temos o fenômeno da liberdade. Eu comento muito isso com os meninos lá da Sociedade da Lanterna, que é a liberdade, ela foi uma pré-condição cultural, uma pré-condição histórica para alimentar esse novo modo de ver as coisas. Em nenhuma outra civilização antiga gozava-se de liberdade como gozava-se de liberdade na Grécia daquele momento. Diferentemente de todas as outras civilizações do mundo antigo, na Grécia, você tinha uma religião oficial, mas você não tinha, por exemplo, um aparato composto por um corpo sacerdotal que exigisse, que obrigasse alguém a fazer
parte daquela religião. Você tinha cultos mistéricos, como o culto órfico, por exemplo, que era importantíssimo naquela cultura, que era realizado com a máxima liberdade. Com a máxima liberdade. Não tinha nenhum problema. Você quer fazer parte da religião apolínea, que era oficial, em homenagem ao deus Apolo? Ok. Não quer fazer? Se lasque. Quando você olha para as outras civilizações antigas nesse momento, não tem essa opção. Ou você adere ou você morre. Então, existia um elemento de vida livre. Denis, mas liberdade como nós a entendemos hoje, claro que uma liberdade restrita a uma certa experiência social. Quer dizer, você tinha escravos. Não escravos, obviamente, no modo como nós os entendemos hoje, mas escravos por dívida, escravos por guerra, mas havia escravos, pessoas que não gozavam dessa liberdade. Mas, grosso modo, começou a se instalar na Grécia a compreensão de uma certa necessidade de experimentar a liberdade no máximo do seu potencial. Os gregos eram muito cientes disso e começaram a se alimentar disso. Vocês podem ver que é muito comum nas narrativas sobre as guerras antigas a ideia de que outros povos lutavam pelos seus tiranos, lutavam pelos seus reis, lutavam pelos seus governantes. Os gregos se orgulham de lutar pelas suas casas, pelas suas famílias, pela sua terra, nunca por figuras, nunca por pessoas, nunca por tiranos. Aliás, famosas batalhas, como aquela de Termópilas, que deu origem ao 300, né, os famosos 300 lá, dizem bem isso. Vocês estão lutando por um tirano. Vocês, persas, lutam por um rei Deus, um rei divinizado. Nós lutamos por nós mesmos. Nós lutamos pela nossa terra, pela nossa liberdade. Há narrativas de historiadores antigos que falam que em determinadas batalhas os gregos estavam em grande desvantagem numérica. E por que eles venceram? Exatamente porque lutavam como homens livres. E os gregos foram o primeiro povo da história a perceber, então, uma grande distinção, uma nítida distinção entre a vida privada e a vida pública. Até então, não existia essa distinção. Quando você olha para as outras civilizações, o que você tem é uma única vida. Você é o que o governante diz que você deve ser. Você está submetido a uma estrutura organizativa que é pública. Se o cara quer sua esposa, ele toma. Se o cara quer sua casa, ele toma. Se o cara quer seu cachorro, ele toma. Os gregos foram os primeiros a separar isso em coisa privada e coisa pública. Compreender que não poderia haver uma sobreposição entre as determinações que se referiam à polis e aquilo que eu faço no meu ambiente doméstico, no interior da minha casa. Em separar essas duas coisas. Aqui, nesse contexto histórico de cidade que goza de alto grau de liberdade, desaparece a autoridade ancorada na palavra sagrada. Aqui não cabe mais a palavra sagrada. E aqui surge, então, a palavra do debate. A palavra do debate. Aquilo que os gregos vão chamar da palavra da persuasão, que é, em grego, peitó. Peitó, persuasão. Então quer dizer que essa lei que você propõe é melhor do que a que eu imagino para a cidade? Sim. Por quê? Por quê? Então, a investigação sobre as causas continua, que é a mesma investigação que nós temos lá no mito. Por que chove? Por que venta? Por que eu amo? Por que isso tem que ser assim? A busca pelas causas continua. Só que agora modulada de forma completamente diversa. A causa que antes encontrava a sua razão de ser, seu leitmotiv, no mito, chove porque é Uranus fecundando Gaia, agora busca explicações racionais.
A palavra da persuasão, a palavra do peirtó, demanda convencimento. E como é que eu posso convencer um indivíduo racional de que determinada posição é melhor do que outra? Argumentando, não mais ancorado na palavra divina do poeta, não mais na fórmula sagrada, mas na fórmula do embate. Da palavra que se coloca pública e que pode, então, sofrer críticas racionais para que seja modulada, visando o melhor para a cidade e para os indivíduos. Você tem aqui, então, repito, pela primeira vez na história, é uma civilização que, na busca por essas causas, causa em grego é aitios. Portanto, nós estamos falando de aitiologia, do estudo das causas. Por que as coisas são assim e não assado? Quando você sai do mito e vai para esse elemento aqui de vida da polis, a aitiologia continua, mas agora nessa dimensão racional que busca harmonizar elementos de vida privada e elementos de vida pública. O que antecede o indivíduo à coisa pública? Esse é um debate que entre os gregos não se coloca, porque esses são instâncias, essas são instâncias que dialogam entre si a todo momento. O que é melhor para um navio em alto mar? Que o indivíduo pense na excelência do que ele está realizando enquanto indivíduo, ou nós temos que pensar na coletividade? Esse é um problema falso na mentalidade grega. Isso é um problema falso. Como é que eu tenho uma cidade melhor se os indivíduos não são melhores? Como é que eu tenho uma organização coletiva de excelência se os indivíduos que a compõem não são excelentes? Então, é exatamente na medida em que eu estimulo a excelência dos indivíduos, respeito os espaços privados, respeito a dimensão doméstica da vida, é que eu projeto uma civilização de qualidade. O que não pode acontecer e que os gregos não deixam acontecer, por isso Atenas em especial era a terra desses filósofos aí, mas eram filósofos bons de guerra, não eram só filósofos, mas que prezam pela liberdade, é para dizer, tudo bem, eu aceito a ideia de ceder parte das minhas liberdades individuais em relação à coisa pública, desde que isso não impeça a própria organização social de ser explorada no seu melhor. Ainda hoje nós estamos discutindo qual o limite das nossas liberdades. Mas isso já ficou muito bem estabelecido entre os gregos, da maneira mais excelente que nós podemos formular na história. Qual o limite da nossa liberdade? Regra de ouro. Eu devo ter o direito de exercer da minha liberdade da forma como me convier. Ainda que isso não seja algo bem-vindo para o meu vizinho, para o meu outro vizinho, para o vendedor da banca, para o gerente do... Não quero saber. Faça de você o que você bem entende. Princípio de autodeterminação. Desde que isso que você faz, desde que isso que você bem entende, não me impeça de fazer também o que eu bem entendo. Diga o que você quiser, especialmente faça o que você quiser, desde que aquilo que você faz, porque dizer, você pode ter o direito de dizer o que você quiser, mas desde que você faz, não crie limites à possibilidade de eu exercer a minha liberdade. É só esse o limite. É tão simples quanto isso. Então, nós que somos defensores da liberdade, quando olhamos para isso aqui, que começa a se delinear, que começa a se construir no 7º século a.C., temos que aprender algumas coisas fundamentais. Que apenas exercendo e garantindo aos indivíduos esse direito de exercerem do modo como melhor lhe convier ao indivíduo a sua liberdade,
nós podemos construir uma civilização de certa qualidade. O indivíduo que, fazendo uso dessa liberdade, deseja ser medíocre, isso é uma opção que lhe toca. Isso é uma opção que lhe cabe. E, especialmente, ele vai desejar ser medíocre se tudo o que ele faz está sob escrutínio da coisa pública. Quando não está, ou seja, para ele faz sentido investir nele mesmo enquanto indivíduo, naquilo que ele realiza, todo o resto usufrui disso. Aristóteles diz isso na sua Ética, dizendo, olha, quando eu estou numa guerra a cavalo, se o sujeito que constrói celas faz com excelência a sua cela, eu me beneficio enquanto cavaleiro na guerra. Então eu não preciso, enquanto cidade, cuidar e obrigá-lo a fazer X ou Y. Deixe que ele se sinta orgulhoso da sua realização. Deixe que ele se sinta pleno no trabalho que ele faz. Porque todos nós vamos usufruir do máximo dessas possibilidades enquanto indivíduos da sociedade. Então, há uma reciprocidade evidente entre a qualidade dos indivíduos e a qualidade da cidade que se tem. Ah, os nossos políticos são isso ou são aquilo. A nossa civilização é isso. Não, há uma reciprocidade. Há uma relação biunívoca. Quer dizer, as setas estão apontadas para os dois lados. A nossa classe política representa um povo. Um povo que se constrói de maneira X ou Y. Então, há uma representação direta. Não tem como ter uma cidade boa sem indivíduos excelentes. Por isso que é tão importante, num ambiente coletivizado, você estimular a mediocridade como padrão razoável, como um padrão minimamente aceito. Porque aqui, numa sociedade coletivizada, o que você tem é desejo de controle, não desejo de emancipação. É desejo de controle. E quando você se preocupa com desejo de controle, a emancipação é o pior dos mundos. A emancipação dos indivíduos. Bom, mas fundamentalmente é isso daqui. Elementos históricos que condicionaram o exercício da filosofia e que propiciaram uma mudança de mentalidade no Ocidente. Especificamente na Grécia, que depois se espalha, e eu vou falar mais sobre isso nos próximos encontros, mas aí já apontando para uma modernidade, polis, liberdade, especialmente as liberdades individuais, preservadas e razão. E vocês, engraçado, quando vocês olham para essa Grécia, vocês vão encontrar essa liberdade manifesta em tudo. Na arte, na poesia, na música, na cultura, no modo de se entenderem, em tudo. A arte é um termômetro muito interessante para que possamos entender o modo de pensar de um povo. Vejam vocês a arte contemporânea. E eu finalizo com isso. Tá? A arte contemporânea é uma mistura, com as raras exceções que confirmam a regra geral, é a mistura de nada com coisa nenhuma. Quando olharem daqui a 2000 anos para a nossa arte, para a arte contemporânea, que é um fusca de cabeça para baixo, cheio d'água, sei lá, uma pilha de tijolos com um pedaço de caca em cima. Outro dia tinha uma instalação de arte que era um cara abrindo uma lata de extrato de tomate. Assim. Quer dizer, isso diz muito sobre a mentalidade de uma época. Quando você olha para a arte grega do 7º, do 6º, do 5º século antes de Cristo, e quando você olha para as outras artes de outras civilizações naquele mesmo momento histórico, o que você tem é o oposto disso, é a rigidez, é a opressão. Olha para a arte egípcia do mesmo período. Isso aqui. Você tem simplesmente ao seu lado a presença de uma divindade. E você tem uma casta de sacerdotes que está a todo momento observando o que você está fazendo. Então é exatamente essa rigidez da estrutura contra aquele movimento livre dos gregos, né? O corpo nu, os braços abertos, a musculatura. Até hoje as meninas falam do deus grego, né? Você é belo como um deus grego. O tórax bem marcado. Então, tudo aquilo é a representação de um modo de pensar que para nós parece distante, né? Não sei se isso é tão importante assim. Não, basicamente foi uma revolução. Foi uma revolução no modo de pensar.
foi uma revolução nessa aetiologia, nesse estudo das causas, e nós devemos a essa mudança aqui do 7º para o 6º século antes de Cristo, muito do que nós fazemos e muito do modo como nós concebemos a nossa civilização. Bom, acho que nesse primeiro momento não quero ocupá-los mais, aí se quiserem me fazer alguma pergunta e depois a gente avança mais sobre esses elementos históricos. Obrigado pela atenção de vocês.